da HLF. Infelizmente, a nossa presidente hoje não conseguiu entrar a tempo e ela pediu que eu fizesse a abertura e, quem sabe, no finalzinho ela entra para dar um oi para todo mundo. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Espero que a palestra hoje, a troca, seja muito boa. Eu estou esperando muito do Fábio. Olha, a expectativa. Convidei muitas amigas. Espero que seja bem bacana, tá? E no final eu vou falar um pouquinho de como vai ser o nosso segundo semestre. Também estamos prometendo umas coisas boas aí na nossa programação para o segundo semestre, tá bom? Muito obrigada aí, Fábio. É com você agora a palestra. Obrigado. Pessoal, boa noite oficialmente. Robson, Isabel, todo mundo que tiver com o vídeo fechado, se não se incomodar, claro que está todo mundo, a maioria em home office, eu prefiro que vocês deixem o vídeo aberto, não para ficar especificamente analisando vocês, mas assim, o cérebro tem áreas de conexão com a percepção do outro. Digitalmente, eu tenho percebido que eu sou neurocientista, vou falar rapidamente de mim, sou neurocientista do comportamento há 25 anos, então estudo com focos em linguagem não verbal, inteligência emocional, neuromarketing, neuroeconomia e trabalho em parceria com psicólogos, certo? Então, assim, nós temos no cérebro uma área aqui onde um boceja, outro boceja, né? Isso é um espelhamento automático. Mas quando eu consigo ver a Alessandra balançando a cabeça assim, isso dá uma sensação de que está presencial. Então, é importante, cada um, obviamente, né, às vezes as pessoas estão mais à vontade, às vezes o ambiente não está preparado para isso. Né? Muitas vezes vocês vão fazer uma entrevista também digital e vocês devem estar atentos a dois fatores. Vamos fazer uma analogia. Muitas vezes eu vejo gente ser eliminada no processo seletivo porque demonstrou sinal de nervosismo. E às vezes é aquela pessoa na qual eu estou apostando. E às vezes é aquele que está muito calmo, todo mundo quer admitir, e é aquele que eu estou duvidando. Porque a pessoa ficar nervosa no processo seletivo pode ter algo a esconder, sim, mas pode ser que a pessoa esteja muito ansiosa para conseguir aquela vaga. Como eu já vi gente muito calma, que eu sabia que não era para entrar, eu fiz perguntas chaves e descobri que a pessoa não queria o trabalho. Queria dar um cala-boca em casa porque não trabalhava há 4 anos e a mulher tinha um emprego fixo do Estado. Então, para aquela pessoa, né, ele dizer que foi discriminado, que ele tinha 47 anos, não sei o que, bababá. Então, quer dizer, quando a gente fala de processo seletivo digital, a gente tem que tomar muito cuidado também, sem querer, para a gente não julgar o ambiente. Eu tenho também percebido, tenho tido uns feedbacks, sabe? E quando eu faço um processo seletivo e o candidato atende na cozinha, eu falei, de repente ele só tem a cozinha. De repente a família está lá, o filho tendo aula. Outro dia, uma área que eu treino, né, me mandaram uma foto, Fábio, estou no meu home office, uma pessoa sentada no vaso sanitário. Por quê? Um quarto na casa, 2 filhos brigando pelo computador para ter aula digital, com idade diferente. E ele com o segundo computador, quer dizer, então, isso a gente deve começar a relevar, porque o home office está mais confinamento do que home office. As pessoas, eu trabalho em home office há 30 anos, então eu tenho um ambiente próprio para uma TV grande, então eu dou aula em pé com a TV. Então, mas nem todo mundo está preparado. O que a gente deve observar no candidato é o seguinte, eu fiz a barba para fazer o webinar. Eu estou de roupa para o webinar, porque eu já vi gente que, sem querer, levantou, estava de cueca. Né? Eu estou, aproveitar a elasticidade, estou de tênis. Né? Se eu tivesse com vocês presencialmente, eu botaria um sapato, mas assim, isso tem peso. Como que o candidato se programou digitalmente para uma entrevista ou se maquiou para uma entrevista no sentido negativo, porque a mulher deve estar maquiada, né, no sentido positivo, mas eu tenho visto gente de paletó, gravata e cueca, pijama, lavando louça, palestra, lavando louça na cozinha, mas em processo seletivo eu tenho visto cada coisa muito bizarra. E o cachorro, o gato, são coisas que a gente não tem como evitar muito, que nem todo mundo está preparado para isso aí. Faz parte. Então, vamos relevar também. Agora, Fábio, só te interrompendo um pouquinho. A Samanta está perguntando se tem como usar o fone com microfone para melhorar o som, que para ela está baixo. Para mim está ok. Não sei se para mais alguém está... O que acontece? Eu tenho usado, eu chego aqui mais perto, vê se melhorou.
porque... Melhorou, Samantha? Fala aí. Cadê a Samantha? Porque até agora, eu posso até colocar, mas até agora eu fiz vários testes com AirPod, que eu uso Ela disse que melhorou. Ela falou que melhorou. Eu fiz vários testes com AirPod, tem um outro fone que dura 4 horas, mas não tem sido o mesmo efeito do microfone desse computador aqui. Eu compro ele especificamente para trabalho, às vezes pode ser a conexão. Tá? Se precisar, eu coloco, mas assim, normalmente as pessoas estão preferindo dessa maneira. Mas a gente tem que Ela disse que melhorou um pouco. Tá? Eu cheguei mais perto também. Tá? E fala um pouco mais alto também, quem quiser aí diminui o volume, tá bom? Melhorou. Obrigado, Samantha. Tá? Bem, a gente vai falar sobre linguagem não verbal, mas já quebrando alguns mitos, não querendo dizer que vocês tenham esses mitos, mas eu vou adiantando perguntas que as pessoas fazem, lembrando que cada um pode perguntar a hora que quiser. Eu peço apenas ao Rodrigo que me dê uma sinalização do horário, tá bom? De qualquer maneira, essa palestra vai ficar gravada, né? Então, eu peço que me sinalize o horário para não estourar o horário de vocês e, ao mesmo tempo, também para eu tirar o melhor proveito possível da interação com vocês e do conteúdo. Mitos sobre linguagem não verbal. Perguntas que eu ouço. Se a boca torcer para o lado esquerdo, é rejeição, que é um sentimento, não é emoção. Isso é igual em destro ou canhoto? Tanto faz. Quando o candidato está ansioso, ele fecha a mão esquerda assim. E quando você faz uma pergunta que talvez ele não queira responder, ele faz assim. Assim é raiva, assim é ansiedade. Tanto destro quanto canhoto, 99,9% fazem isso com a mão esquerda. Inclusive, observem quando as pessoas vão falar em público e não estão habituadas, a primeira mão a ir para o bolso é a mão esquerda. E até aquele que já pegou a desenvoltura de falar em público, se não se percebeu no início quando tinha medo, continua botando a mão esquerda no bolso. E quando eu faço o curso de oratória, eu digo para ninguém botar a mão no bolso. Mas, quanto melhor a visualização que você tiver do candidato, se for digital ou se for presencial, a mão esquerda dá uma grande sinalização de ansiedade, dedão na lateral e raiva. E provavelmente, quando a mão fechar de raiva, o lábio superior dá uma leve travada também de raiva, muda até a entonação da pessoa. Então, assim, até para imitar é difícil. E quando a gente fala da raiva, ela é uma emoção primária. Então, é uma emoção difícil da gente imitar. Agora há pouco, quem foi o Wilmar? Ele sorriu de óculos, deu para ver que contraiu só a parte inferior dos olhos. Ninguém consegue contrair involuntariamente a parte inferior dos olhos. Podem tentar, mesmo quem está de óculos, tenta segurar a pálpebra superior, por favor, e tenta mexer na pálpebra inferior. Tenta movimentar. Vai virar o olho para tudo quanto é lado, né, Karina? Vai piscar o olho, mas não vai adiantar que não vai mexer. Então, ou a gente finge que está rindo assim, ou a gente ri de verdade e, na verdade, aí contrai só embaixo. Isso é involuntário. Então, assim, de acordo com o Paul Ekman, que é o maior especialista do mundo na pesquisa neurocientífica de linguagem não verbal, começou num período que não existia neurociência com imagem. Então, eu sou neurocientista da era da imagem, de 1995 para cá. O Paul Ekman, ele validou com o Dalai Lama a teoria da universalidade das emoções, depois de 20 anos de estudo, onde ele detectou que todos os seres humanos são iguais na linguagem não verbal. Ou seja, é uma forma de perpetuação da espécie, voltada também para o instinto de sobrevivência, porque um bebê acabou de sair do útero, se ele está com fome, ele faz a expressão de raiva com a mão esquerda. Então, a gente consegue, dessa maneira, ter uma forma única do ser humano se comunicar. Então, o Paul Ekman, quando começou a fazer as pesquisas dele, ele imaginava que a linguagem não verbal era cultural. E ele foi descobrir ao longo desses 20 anos que ela é universal. Então, no século passado, ele criou a teoria da universalidade das emoções. Eu tenho o livro dele em português, em PDF, eu posso mandar para vocês, que é esse daqui. Esse aqui é a primeira edição. A segunda já vem com uma foto de uma série que ficou veiculada na Fox durante muito tempo, chamada Lie to Me, também tinha na Netflix, que era Minta para Mim, e todo mundo achava que aquilo ali era
besteira. Não, o conteúdo é todo do Paul Ekman e o alter ego dele é o personagem principal, porque ele foi consultor da CIA e antes da era da informática, ele catalogou 10 mil expressões só na face. Nós temos 43 músculos na face, mas músculo mímico, que faz a expressão facial, só 23. 10 mil combinações. Claro que eu não sei as 10 mil, mesmo em 25 anos, mas eu vou captar e vou mostrar para vocês, né, o que na teoria dele são 6 emoções. Aí na internet tem gente que põe 7, 8, que cada um quer criar um pouquinho, né, das suas teorias. Mas, segundo ele, são 6 emoções, e das emoções é que vem os sentimentos. A gente pode misturar emoção, né, como, por exemplo, raiva e nojo. É difícil de explicar, então vou mostrar algumas expressões aqui. Né? Mesmo a Karina tentando imitar, a gente nunca é tão eficaz imitando do que quando a gente sente realmente. E eu vou colocar também vídeo com microexpressão, que acontece em menos de um segundo, que aí, para eu dar aula no Cadepol, eu tive que passar por um processo seletivo e detectarem o seguinte: quem que no Brasil capta a linguagem não verbal em tempo real? Aquele cara que põe na internet quem está mentindo, Moro ou Bolsonaro, que quer ganhar seguidor, ou será que quem volta a programação da TV e filma? Eu faço isso há 16 anos. Eu já tinha naquela época gravador de TV, então eu voltava a programação da TV, filmava e editava o vídeo. Então, continuo fazendo isso, mas estudo há 25 anos, antes não tinha essa tecnologia de voltar. Então, tem um cachorrinho aí participando. Então, é algum microfone que está ligado. É normal. Você não está atrapalhando nada. Estou brincando que o meu já aprendeu a assistir live. Ele sabe a hora que eu desligo o Zoom. Na hora que eu desligo, ele joga um brinquedo no meu pé. Ou seja, o cachorro, se ele fosse treinado além do olfato para ler linguagem não verbal, ele é o animal com a maior inteligência social, que tem várias modalidades de inteligência. Ele é o maior leitor de linguagem não verbal, tanto quanto um bebê de 3 meses, ele entende todas as expressões. Só que à medida que a gente vai começando a aprender a falar, depois a escrever, a gente vai deixando de usar essa informação, apesar de que todo mundo já nasce com um sistema operacional que faz digestão, batimento cardíaco, respiração e faz também a linguagem verbal. Então, ela é universal, igual em todos os seres humanos. Tá? Eu vou compartilhar algumas telas aqui com vocês. Lembrando que essas telas eu vou mandar para todo mundo que me pedir. Tá? Eu deixo com a Karina, deixo com o Rodrigo, mas quem mandar um WhatsApp e me pedir, eu mando também. Então, deixa eu jogar aqui para cima. Pronto. Vamos lá. Essa tela aqui tem, por exemplo, onde eu estou apontando com o mouse aqui, isso tudo aqui é vídeo que eu capto em tempo real na TV, filmo e fotografo depois. Então, aqui a gente tem logo em cima uma expressão de surpresa com a sobrancelha levantada, do William Bonner, e uma expressão de rejeição com a boca torcida para o lado esquerdo, dele. Já tem que olhar para as pessoas de forma invertida. Eu olho para alguém, aqui é minha mão direita, então aqui é a esquerda, aqui é a direita. Eu vejo já de forma invertida. Tem aqui, quer dizer, na verdade, tirando esse nativo aqui da Nova Guiné, que está no livro do Paul Ekman, tirando esse rapaz aqui com a boca levemente para a esquerda, esse com a mão na boca, essa de braço cruzado, o resto tudo é vídeo que eu capto em tempo real. Esse aqui, o nativo também. Ou foto que eu captei de jornal, como o do Roberto Jefferson, fazendo 2 emoções ao mesmo tempo, nojo e raiva. Ele contrai a testa, observem que a sobrancelha fica mais em formato de V, e ele sobe o lábio inferior e superior em formato de nojo. E aqui tem um motivo, ele estava saindo do primeiro julgamento do Mensalão e o repórter foi e tirou uma foto dele. Então, ele fez essa expressão para o repórter. É importante a gente lembrar que, atualmente, quer dizer, desde a década de 90, isso aqui é uma tomografia muito antiga, mas o Paul Ekman, que começou na década de 60, ele ingressou na neurociência, está vivo
ativo, produtivo. Então, não confundam neurociência com neurolinguística. Tá? A neurolinguística teve sua relevância, mas tem alguns equívocos, como afirmar que o lado esquerdo do cérebro é racional, o lado direito é emocional. Aqui não dá tempo de eu explicar muitos porquês disso, mas o cérebro é 100% instintivo, emocional e com alguns lampejos racionais. Aí vem o Daniel Goleman com a inteligência emocional. Mas não existe um lado racional e um lado emocional. E com exames de imagem, a gente consegue ver isso facilmente. Outra coisa, toda conexão de nervo, de neurônio que transmite impulso nervoso de emoção, vai transmitir junto um impulso elétrico com hormônio, ocitocina, adrenalina, dopamina. Isso vai circular no cérebro todo. Então não tem como um lado ser racional, outro lado ser emocional. Tem diferença de um lado para o outro. Tá? Então, mas isso não vem ao caso aqui agora pelo tempo que a gente tem. Então, a neurociência hoje estuda a linguagem não verbal e o Paul Ekman se mantém atualizado. Esse é o Paul Ekman. A única diferença para o momento, se vocês pegarem na internet, é que ele está usando um cavanhaque. A teoria dele é baseada na teoria de Darwin, porque é a teoria da seleção das espécies. Então, é uma forma do ser humano se manter, né, fora da extinção. Uma delas é a linguagem não verbal, que é uma forma de comunicação única entre as pessoas. E aqui é o livro dele, já diferente do meu, que é uma segunda edição com a série Lie to Me, que hoje você encontra alguns episódios no YouTube, mas não sei por que ela desapareceu. É da Fox, nem no canal da Fox tem. Então, ele catalogou 10 mil expressões, e as microexpressões são aquelas que acontecem em menos de um segundo. Então, esses percentuais aqui, gente, eles vão variar de acordo com o contexto. Tá? Vamos supor sempre o nosso contexto. Entrevista. Se o contexto é digital, o comportamento e as emoções são diferentes do contexto empresarial. Onde, quando o contexto é digital, né, normalmente o candidato está na casa dele. E pode ser que ele esteja extremamente à vontade, ou então muito mais à vontade do que se for na empresa. Então, a gente não tem que levar ao pé da letra esses percentuais. Isso aqui é uma estimativa, mas fica claro o seguinte: o não verbal está muito acima das palavras. Depois, a entonação está bem acima das palavras. E o que vem por último, em termos de peso na comunicação interpessoal, é a palavra. Mas é claro que a gente também vai tentar falar rapidamente de construção de frase. Eu tenho um vídeo aqui que eu não vou botar e vou polemizar, porque aqui eu posso, mas eu não vou... Assim, posso, mas já está publicado também. Que é um vídeo do dia 26 de janeiro de um indivíduo do Ministério da Saúde dizendo que não ia ter problema ter carnaval por causa do coronavírus. E eu não afirmo que ele mente, mas eu fui bloqueado no Facebook, fui bloqueado no Instagram, não pude impulsionar o vídeo, mas teve mais de 10 mil visualizações, porque ele usa uma linguagem de distanciamento, que ele fala, temos plena convicção que não há circulação do vírus circulando no Brasil. Até aí, temos plena convicção, já tem uma pegadinha, que é o temos, ele está botando mais gente no bolo, não é ele que está afirmando. Não havendo o vírus circulando no Brasil, eu falei, é mentira. Porque quando ele falou temos plena convicção, ele depois fez uma suposição. Não havendo circulação do vírus no Brasil, não deve, não tem. Eu falei, não deve, não tem problema das pessoas se divertirem no carnaval. E abaixa a cabeça. Eu gravei, voltei à programação, gravei. Quando acabou o carnaval e a curva subiu, eu publiquei. Mas eu não digo que está mentindo, senão a Cadepol me expulsa. Eu não posso fazer sensacionalismo. Então eu falo que, supostamente, aí bloquearam o vídeo, não deixaram eu impulsionar. Então, a linguagem verbal caminha junto com a construção das frases e a entonação também. Porque ele faz alguns intervalos entre as palavras e ele depois, não verbalmente, ele desvia, tipo aqui, não estou aqui. Então, cuidado, que tem um mito também da neurolinguística de que se mexer o olho para a direita está mentindo. Isso tudo é mito, não tem comprovação neurocientífica. O que é ruim é quando eu estou entrevistando um candidato e ele está com o olho parado.
congelado. Significa que não está tendo processamento cerebral. Mas os olhos se moverem não tem nenhum sinal, porque são, pela neurolinguística, 6 sinais. Para a esquerda, lembrança visual, direita, aí virou para a direita, está mentindo. Não existe nenhum sinal de mentira. Existe a contradição do que a gente fala e do que a gente expressa. Tá? Então, movimentos dos olhos não tem comprovação neurocientífica. Então, destros e canhotos, a mesma coisa. Tem gente que me pergunta, tem como controlar a expressão? Tem como controlar a emoção, porque toda emoção ou sentimento, eles vêm acompanhados de expressões. E as expressões, elas vão ter a mesma intensidade da emoção ou do sentimento. Então, muita raiva, muita expressão. Pouca raiva, pouca expressão. Mas não tem como desvincular, porque o processo neurológico da emoção vai do impulso nervoso, químico do hormônio, até a parte muscular de forma involuntária. Então, não tem como controlar separadamente a expressão, e a não ser que a pessoa esteja usando botox, aí perde um pouco do movimento da testa. Mas mesmo assim, mas dá para ver, porque a sobrancelha dá uma mexidinha assim, e também aqui da glabela. E outra coisa, quando a pessoa fica usando botox durante muito tempo, a mão começa a falar no lugar da testa. Então, ao invés de fazer a expressão de surpresa, a mão faz assim, entendeu? A cabeça faz assim. Então, sempre com treinamento a gente consegue detectar. E como o Paul Ekman viu, não tem diferença de cultura e etnia. Para não falar raça, que raça é humana. Etnia é a etnia negra, a etnia branca, a etnia asiática. Então, não tem diferença. Não existe sinal de mentira, existe a contradição do que a gente fala para o que a gente expressa, e não confundir neurociência com neurolinguística. Neurolinguística é uma pseudociência da década de 70, que teve grande importância, mas não tem comprovação neurocientífica. Principalmente essa lateralidade do cérebro e movimentos dos olhos. Agora, entrou o termo rapport da neurolinguística, legal, porque descobriram neurônios que geram espelhamento. Descobriram no século XXI que a gente tem 3 empatias. Só que isso a gente deixa para um outro webinar, por causa da questão tempo. E claro, e a pessoa que tem um tique, que fica mexendo a boca para a esquerda? É aleatório. É diferente de eu falar assim, da Karina me perguntar, Fábio, o que você achou de tudo que eu falei da vaga? Karina, achei ótimo. Aí eu estou rejeitando o que eu falei. Eu estou rejeitando e falando que é ótimo. Agora, Karina, eu acho que essa vaga não é para mim. Agora eu estou falando a verdade, porque eu estou rejeitando. E quando a boca vai para a direita? Adorei essa vaga. Não vai voltar na outra entrevista, porque está debochando. Então, a boca para a direita é deboche, boca para a esquerda é rejeição. Lembrando que deboche e rejeição são sentimentos. Emoções são alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, surpresa. Vou botar foto disso tudo, tá bom? Fábio? Sim, fala, Sofia. Você acredita que há pessoas que são apáticas, elas não têm gesto, não tem feição, ela entra de um jeito e permanece daquele jeito, vai até o final daquele jeito, ela não sorri, ela não abre o olho, ela não levanta nada, é uma pessoa apática, ela fica daquele jeito, olha assim, caramba, sabe, ela não se mexe. Vamos lá. Ela fica... Na verdade, a gente tem a sensação de que a pessoa não tem expressão, e essa pergunta já combina com essa tela. Vladimir Putin, sendo analisado em 2014, se ia ter guerra para ele reagregar a Crimeia, com o Pentágono analisando ele apenas pela linguagem não verbal, é uma pessoa que aparentemente é apática. E numa entrevista, num processo seletivo, a pessoa que realmente está apática é aquela que está fazendo aquela entrevista apenas por fazer. Porque eu vou fazer perguntas chaves, não só para detectar emoções, mas eu vou falar a verdade. Olha só, vou selecionar para a área imobiliária. Você pode ganhar, numa comissão, R$10.000, mas você vai trabalhar de domingo a domingo. O que você acha disso? A pessoa faz expressão de preocupação, depois de raiva, eu acho ótimo. Então, rejeição, eu acho
ótimo. Então, por mais sutil que seja a expressão, ela vai acontecer. Quando teve aquele discurso lá do Moro e do Bolsonaro, e ficaram me bombardeando para eu dizer quem estava mentindo, e se eu dissesse quem estava mentindo, eu estaria mentindo, e tem gente na internet mentindo, porque quando vocês sejam profissionais de RH ou um microempresário que não tem um RH, mas faz a entrevista gera pergunta e gera resposta. Moro falou sem ninguém interromper, Bolsonaro também. Então não dá. E outra coisa, não teve sinal de mentira quando um acusou o outro. Teve lá do Bolsonaro, quando ele fez uma afirmação da família, teve do Moro, mas todo mundo esperou minha live assim, com muita expectativa, porque cada um tinha sua preferência. Um queria que eu dissesse que era Moro, outro queria que eu dissesse que era Bolsonaro. E eu comecei e terminei a live analisando todo mundo, inclusive, aproveitando que você perguntou, Sofia, a expressão aparente de apatia do ex-ministro da Saúde, que ele tem hipotonia facial. Então, ele tem toda a face dele flácida. Ele precisaria de fisioterapia. Então, por isso que fizeram vários memes dele, colocando triste, alegre, com aquela mesma expressão. Mas, quando ele é entrevistado, ele tem todas as expressões não verbais. Então, essa aparente apatia pode ser ou através de sinais muito discretos ou um candidato desinteressado. Mas daqui, em 2014, o Putin sendo avaliado não pela língua russa, e sim pela linguagem não verbal, para ver se ia ter guerra. Então, olha o poder dessa análise para um indivíduo que, pela cultura dele, expressa muito pouco, né? Você não vê o Putin rindo, você vê ele praticamente, aparentemente apático, mas aqui, por exemplo, ele está com a sobrancelha levantada. Então, a questão é no foco que você tem das expressões e expressões que acontecem em menos de um segundo. Está respondido, Sofia? Vou botar um vídeo aqui com várias mentiras. Lembrando que as mentiras estão na contradição do que as pessoas falam para o que elas expressam. Estou muito satisfeito. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sinto o maior prazer em estar aqui com você, porque eu adoro você. Todos os políticos são pessoas ruins. Não é possível isso no Brasil. Vou tomar uma água. Com a serenidade de sempre. Com a serenidade de sempre. Não, todo tipo de queijo. É a nossa consternação, nosso profundo pesar. Tinha tudo para ter acabado no pódio, não acabou pela estratégia, mas foi uma corrida, sem dúvida, sensacional. Você não sei quem pode vir doar. Que não dói nada. Pega, fala muito. Você está feliz com o Flamengo? Muito feliz. Então, agora procurando aproveitar bem a série. Tenho encontrado o Flamengo, estou muito feliz lá. Bem, o vídeo rodou deu delay na voz, conseguiram acompanhar, ou rodou direitinho os vídeos? Rodou? Vou dar alguns exemplos. O presidente Tavares, muita consternação por tudo que aconteceu, nenhuma expressão de dor, que seria isso, mordeu o lábio inferior. Felipe Massa estava em terceiro lugar, como várias vezes aconteceu, e o Schumacher em quarto. Aí a Ferrari passa o rádio para ele e fala, pisa no freio, você vai chegar em quarto. Ele fala que a corrida foi sensacional, com a boca torcida para a esquerda. A Maureen Maggi falando que é uma pessoa feliz, com aquela entonação triste e aquela boquinha de dor. Né? O Sérgio Cabral falando que está muito satisfeito e a boca fazendo U ao contrário, que é uma expressão de tristeza. Então, tem várias... O Ronaldinho Gaúcho, 3 meses sem receber salário no Flamengo, dizendo, estou feliz no Flamengo. Ele tem que falar 3 vezes que está feliz para poder acreditar no que ele está falando e, além de tudo, não tem nenhuma expressão de felicidade e ainda os olhos se fecham, que é uma forma da pessoa se esconder, igual a criança de 3 anos tampa o olho e se esconde. E a gente, quando é adulto, tropeça na rua, faz isso aqui. E quando a gente faz uma pergunta para o candidato, você tem certeza que você está habilitado para essa vaga? Né? Vai trabalhar na rua, no sol, não sei o quê. Claro! A mão vem aqui, quer dizer, não está aqui quem está falando. Tem que ter uma sincronia. Tem que ser o gesto congruente com a fala.
Claro. Agora, se a pessoa fizer só isso é alergia. Então, tem que tomar cuidado para a gente não pegar um sinal isolado da linguagem verbal. Então, ali tem várias mentiras em função apenas de ter contradição. A gente divide a linguagem não verbal em facial, postural e gestual. E tem o movimento dos olhos, que tem um significado no sentido da pessoa estar se comunicando com vocês. Mas não achem que os olhos se movendo para a direita, para a esquerda, significa falta de atenção ou significa mentira. Tá? E entendam também algo que é muito básico e muita gente não percebe, nem quando eu treino na área veterinária. O único animal que tem a parte branca dos dois lados aparecendo nos olhos é o ser humano, para caracterizar o movimento e mostrar que a gente está se comunicando. E o único animal que mostra a parte branca é o cachorro. Ele tem dois músculos aqui que o lobo não tem, que foram desenvolvidos com a mutação genética que ele sofreu em mais de 10 mil anos. Então, esse aqui é o meu cachorro. Se eu fizer com o dedo, ele vira o olho. Se for um gato, ele vira a cabeça. Porque se o gato tivesse esse movimento dos olhos, ele não conseguiria caçar. O gato para, às vezes, a 2 metros de um passarinho, fica paradinho, o passarinho não vê. Mas se ele movesse o olho, o passarinho ia ver. Então, o olho humano foi feito para comunicação. O cachorro para se comunicar com a gente. Mas não existe nenhum movimento que a gente possa precisamente afirmar, né, neurocientificamente falando, que caracterize mentira ou verdade. Tá bom? Para quebrar qualquer paradigma em relação a isso. Vários conceitos de inteligência que a gente pode abordar em outro webinar. Então, esse é o Daniel Goleman, da inteligência emocional. Inteligências múltiplas, o Howard Gardner. O QI, que é um conceito antigo de medir inteligência. Aí entra o QE, que é o coeficiente de equilíbrio emocional. Aqui, esse livro azul eu tenho para passar em PDF para vocês, porque o Daniel Goleman estuda junto com o Paul Ekman. Então, eu costumo fazer treinamentos de inteligência não verbal quando eu treino a academia de polícia. Porque eles têm também, por exemplo, hoje eu estava agora há pouco falando com 2 policiais. Um deles tem uma filha e acabou de prender alguém que cometeu um estupro. Ele não pode transferir para aquele cara que ele está entrevistando a raiva, imaginando que poderia ser com a filha dele. Então, isso é tema só para vocês saberem o quanto a gente pode se aprofundar na neurociência, onde inteligência emocional são 25 anos também de estudos meus, acompanhando o Daniel Goleman. Então, pensar antes de falar e enviar uma mensagem é ser inteligente emocionalmente. Falar para depois pensar é não usar a sua inteligência emocional, que a fala é automática. Então, você tem que pensar antes de falar. Isso vale para o candidato, que muitas vezes, por ansiedade, ele vai falar algo e depois se arrepende. Então, não levem tudo ao pé da letra, porque a ansiedade faz parte do processo seletivo. Vocês sabem muito melhor do que eu, porque são profissionais que trabalham diretamente com isso. Eu sou contratado para treinar vocês. Eu sou contratado para fazer alguns processos, mas não é o meu dia a dia. Então, o nervosismo e falar para depois pensar, se arrepender e pequenas mentiras não caracterizam algo muito grave. Cuidado para a gente não projetar nos outros ou transferir para os outros talvez algum problema que você já tenha adquirido e ter feito uma admissão errada e achar que um determinado tipo de mentira gere um padrão em outras pessoas. Para quem é psicólogo é mais fácil de entender o que é transferência, mas nem todo mundo de RH... Alguém quer falar, Érica? Não, desculpa. Ah, tá bom. Então, o livro azul eu tenho para mandar para vocês. Eu não botei aqui o livro amarelo, que também não é para vocês lerem, tá bom? Essa aqui é a minha Bíblia de 1995, que eu levei 3 anos para ler. Está cheio de vários formatos de dobra que eu uso aqui, mas eu levei 3 anos para entender esse livro, porque em 95 eu trabalhava no Sebrae, então eu tinha uma internet de escada ainda, e eu jogava determinadas estruturas do cérebro na internet e não encontrava pela parte emocional. Mas é importante entender que a linguagem não verbal ela tem uma conexão com a inteligência emocional, lembrando que o candidato fica nervoso, então é uma coisa normal. Agora, o foco também do Daniel Goleman já é conceito novo do século XXI da inteligência emocional,
onde a gente tem que ter 3 focos: interno, empático e macro. O foco empático é quando a gente está atento à emoção dos outros que a gente está entrevistando. Então, o foco empático faz a gente perceber determinadas expressões que a gente deixa passar despercebido. Então, vamos supor que a Isabelle pergunte para mim assim: Fábio, você entende de ondas cerebrais? Eu vou falar: estou estudando. Tá? Então, quando eu levanto o ombro, é porque eu tenho uma dúvida. Fábio, você entende de medicamento para psiquiatria? Eu falo: não. Agora, se você falar para mim: Fábio, você entende de medicamento para psiquiatria? Eu falar: entendo. Provavelmente eu esteja mentindo, porque quando a gente levanta o ombro é quando a gente não sabe. E quando a gente afirma levantando o ombro, tem uma contradição. Então, tem um dos nossos ex-governadores que fala assim: eu tinha certeza que não ia dar em nada. Depois ele fala: eu nem conheço Jonas Lopes. Eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Depois ele foi preso exatamente por isso. Então, aí o foco tem que estar em pequenos movimentos que entra na inteligência emocional, o foco, que é você quando usa a área frontal do cérebro de forma mais neutra possível, e você capta sinais como, por exemplo, vocês vão ver aquela modelo que tentou incriminar Neymar. Ela fala que queria ter uma relação sexual com ele, levantando o ombro, e, na verdade, ela queria ter um filho com ele para ganhar uma pensão, e ela ainda fala negando. Então, ela faz ao mesmo tempo isso aqui. Esse movimento simultâneo caracteriza que, na prática, entre nós aqui, eu não publico que ela está mentindo. Eu digo possíveis sinais de mentira. Mas, para nós aqui, você chega cá para o candidato: você tem certeza que você está preparado para essa vaga? Claro! Você pode desconfiar disso, certo? Então, observem que está em câmera lenta e em velocidade normal. Esse é o Paul Ekman. O intuito era ter uma relação sexual com ele. Ter uma relação sexual com ele. Ter uma relação sexual com ele. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento de tela para olhar para vocês e perguntar o seguinte: está ok até agora a velocidade que eu estou falando, o conteúdo que eu estou passando? Querem fazer alguma pergunta? Eu sei que está todo mundo aí começando a lidar com o Zoom, mas comigo pode perguntar à vontade, sabe? Nunca se sintam me interrompendo, tá bom? Tá tudo bem, está indo bem. Está indo bem? Deixa eu ver as outras telas aqui. Tem muito vídeo apagado. Fábio. Mas deve ter muita gente preocupada que eu vá fazer análise. Fala, Robson. Fábio, eu sou aluno da FAMAT. Você esteve lá no passado com a Ruth, né? Eu sou professor convidado voluntário, porque na psicologia entra com a Ruth lá. Deixa eu fixar você aqui, peraí. Que aí eu consigo olhar para você melhor. A FAMAT tem uma professora chamada Ruth, que ela é professora de emoções, motivação. E a minha sobrinha foi aluna dela. A minha sobrinha um dia ouviu a aula dela e falou: meu tio é especialista. Ela falou: como? Não tem formação superior para isso? Ela falou: ele é autodidata. Porque não tem realmente. Eu estar na Cadepol, e você fez muita pergunta, eu lembro que você estava sentado à minha esquerda. Talvez na terceira fileira, mais ou menos. Exatamente. Então, eu sou há 4 anos convidado pela Ruth para dar aula de linguagem não verbal e de inteligência emocional, que não está na grade curricular da psicologia ainda. Então, estive lá. Prazer em te ver, Robson. Legal. Meu, Fábio. Esse mundo dá muita volta, né, rapaz? Então, Fábio, tem uma pergunta aqui da Carla.
Fala, ela gostaria de entender um pouquinho mais sobre foco interno, empático e macro. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui na disposição de tela. Deixa eu ver a Carla. Cadê a Carla? Deixa eu achar se está nessa tela aqui. São 3 telas que eu tenho que rolar aqui. Carla, levanta o dedinho aí para o Fábio te achar, Carla. Está com o vídeo aberto? Vamos lá. Foco em... Não tem problema, tá? O que a gente também não pode fazer é forçar. Cada um tem que ficar à vontade no seu formato. O que eu digo é o seguinte. Quem está se preparando para fazer entrevista digital vai ter que botar a cara na câmera. Né? E eu não estou olhando para ninguém, eu estou olhando para o webcam. Mas já estou desenvolvendo algumas sinapses. A Carla apareceu aqui embaixo, então a Carla Araújo, Daiana Araújo. Vamos lá, Carla. Deixa eu fixar você aqui. Pode falar. Você quer saber sobre foco interno, macro, empático e macro, é isso? Isso. Vamos lá. Foco interno é a autopercepção, que é a maior dificuldade do ser humano. O medo é a emoção principal. E o cérebro pesa menos de 1,5 kg e gasta, em média, 20% do que a gente consome. Então, essa mistura é péssima. Medo de se perceber e preguiça de se perceber. E facilidade de ver defeito nos outros como um instrumento de defesa por causa do medo. Então, o cérebro tende a ser automático, acomodado e preguiçoso. Então, o foco interno é quando a gente se percebe e quando a gente começa a fazer a própria autoanálise não verbal. De repente, eu estou fazendo entrevista e algo me faz me mudar de posição na cadeira e eu ficar numa posição desafiadora para o candidato. Né? Isso intimida a pessoa, seja digitalmente, seja pessoalmente. Então, o foco interno está ligado à percepção sua. Ou, pelo Howard Gardner, a inteligência intrapessoal. O foco empático ele é dividido em 3 empatias, que é você captar as expressões e a variação tonal, você sentir um pouco do que o outro sente, mesmo que você não concorde. E a terceira empatia é fazer algo por alguém, mas isso parece um pouco autoajuda. Cada empatia é numa área diferente do cérebro. E sempre de forma ascendente. Quanto mais baixa a parte do cérebro, mais primitiva. Então, a gente tem a área reptiliana, que conversa com a área emergencial do medo e da raiva, que capta a variação tonal, capta a linguagem não verbal. Você tem o sistema límbico, que é a área das emoções, onde as amígdalas estão lá dentro, que são elas as captadoras da linguagem não verbal. A amígdala do cérebro, tá? Esqueçam a amígdala da garganta, a amígdala cortical. Então, quando você tem o sistema límbico todo funcionando, você está sentindo a dor do outro, a emoção do outro, está se sintonizando com o candidato e ele está se espelhando empaticamente com você, porque essa sintonia pode ser automática, um boceja, outro boceja, não tem emoção envolvida. E a terceira empatia é quando você usa já as áreas frontais do cérebro, tomando uma atitude de, por exemplo, perceber que o candidato está ansioso, falar o seguinte: quer beber uma água? Tá? Quer um café, se for presencialmente? Porque o cheiro do café faz a gente produzir dopamina no cérebro e quando a gente eleva a dose de dopamina, cai a dose de adrenalina e você vai ter um candidato ali num estado emocional mais adequado para você realmente interpretá-lo. Senão você pode ter várias distorções da interpretação dele. E o foco macro diz respeito muito, no caso de vocês, processo seletivo, ao contexto. Tem 2 pessoas, né? Carla aí, como é que é o nome de quem está junto com Carla? Pode liberar. Ana Clara. Tá? Então, por exemplo, se tem 2 pessoas me entrevistando, o meu estado emocional é um. Se tem uma, é outro. Se tem 3, é outro. Se está dentro de casa, é um. Se está na empresa, é outro. O formato da mesa, a posição que cada um senta à mesa, tudo isso aí, no contexto de você, está no foco macro. Então, a inteligência emocional divide a empatia dividida em 3, mas ela é muito variável de acordo com o objetivo do uso. No caso de processo seletivo,
Foco interno é como você está como entrevistador neutro, sem trazer problema de casa e descontando no entrevistado. Foco empático é entender o entrevistado de uma maneira neutra. E foco macro é entender que o contexto pode fazer uma variação, pode gerar uma variação comportamental. Tá bom? É porque, assim, a inteligência emocional também são 25 anos, não dá tempo da gente se aprofundar, mas ficou mais claro como eu passei? Ficou? Fábio, tem tempo para mais uma pergunta ou depois a gente faz? Gente, olha só, a minha preocupação é com a carga horária de vocês. Por mim, eu fico com vocês quanto tempo vocês quiserem. Então... Tá, vamos fazer mais uma e você segue, né? A Márcia, ela está perguntando se tem algum material que apresente esses gestuais e seus significados. Bem, eu indico para começar, didaticamente falando, ali em 25 anos, uns 30, 40 livros diretos ou indiretamente sobre isso. Esse eu considero mais didático. Tá? E esse casal é muito conhecido, que tem aquele livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Então, assim, mas não é neurocientífico, mas é muito ilustrado. Então, é um livro que didaticamente é legal para ler. Depois, quem me pedir, eu tenho ele em PDF resumido, eu posso mandar pelo WhatsApp. Mas, assim, a Bíblia da linguagem não verbal está aqui, que é o livro do Paul Ekman. E quem quiser, entra na internet também e busca as palestras do Paul Ekman. Algumas têm legenda, outras são só em inglês. Para quem fala inglês, o inglês dele é um bom inglês, fácil de entender. E eu também aconselho que busque primeiro esse livro aqui, que é o livro quando ele estava validando a teoria dele, com o Dalai Lama. E tem também, tem muitos, tá bom? Mas, assim, para mostrar os mais eficazes, tem esse aqui, que é a inteligência não verbal, que é de um especialista do FBI. Eu indico muito para a área da polícia, né, da CADEPOL, que são só policiais de elite que fazem os cursos lá comigo, mas vocês não são policiais, mas, por outro lado, vocês têm que ser muito assertivos, porque uma admissão errada é um grande problema para uma empresa. Tá? Então, esses 3 livros, eu tenho aqui esse em PDF resumido, esse em PDF completo, esse eu mando a foto e esse eu mando a foto, tá bom? Tem muitos outros, mas eles começam a ficar repetitivos. Quer ver? Eu trouxe um aqui que não vale nada dentro do que eu já li. Porque eu começo a ver o livro e falei, gente, é um cópia do outro. Entendeu? Mas, assim, eu aconselho aquele de capa amarela, que ele inicialmente ele é mais atrativo didaticamente, enquanto o do Paul Ekman é neurocientífico. Então, ele vai começar a falar do cérebro, como ele começou as pesquisas dele. Tá? Então, tá aqui Karina dizendo que eu fiquei de enviar. Envie. É só mandar o WhatsApp para mim que eu envio. Vou deixar meu WhatsApp lá no final. Tá? E outra coisa, quem não anotou meu WhatsApp, fala com a Karina, fala com o Rodrigo. Eu estou à disposição. Deixa eu compartilhar mais telas aqui agora com vocês, então. Aqui são alguns... Aqui... Os PDF por e-mail. Olha o microfone, quem está com o microfone aberto. Cristina. A gente tem expressões em menos de um segundo. A gente tem quando as pessoas colocam a mão no rosto, quando o candidato fala, claro, esfrega o braço, isso a gente chama de manipulador, muitas vezes ele está se limpando. Tem certeza disso? Claro! Né? Então, tem vários vídeos de pessoas como manipuladores, não dá tempo de mostrar tudo aqui. Adaptadores, se a entrevista for presencial, é muito legal vocês deixarem copo d'água do lado esquerdo, bloco, caneta, para ele anotar alguma coisa, porque vocês vão perceber muitas vezes... Você tem certeza disso? Tem, põe o copo na frente. Esse copo na frente é um instrumento de defesa, é um adaptador. Para a linguagem, é o bem. Então, ou então, a Dilma falando, deixa eu tomar uma água. Tá? Então, a paralinguagem ou é algum som emitido como uma fungada, um pigarro, para poder preencher um espaço, ou eu considero também as palavras de preenchimento.
na paralinguagem, ou então posso isolar também palavras de reforço ou preenchimento, quando eu falo, olha, sinceramente, estou muito interessado nessa vaga. Não precisa falar sinceramente. Olha, vou ser sincero, quando falar que vai ser sincero, eu já fico desconfiado. Entendeu? E a linguagem de distanciamento, basta lembrar do goleiro Bruno do Flamengo. Ele nunca abriu a boca para falar a palavra Elisa. Ele só falava ela, e quando ele andou solto, que agora está solto mesmo, né? Mas quando ele foi solto e voltou a ser preso, ele só falava vítima, vítima, vítima. Porque se ele repetisse Elisa, daria a sensação para ele de que ele estaria se acusando. Como o Bill Clinton falou, nunca tive relações sexuais com aquela mulher, sem esticar o dedo, que não passa convicção, e aquela mulher chama Simone, que trabalhava com ele. Aí que o FBI foi investigar e pegou a mentira dele. É verdade. Oi. E emblema é quando as pessoas fazem sinais aprendidos, mas os principais são não e sim. Você tem certeza que está pronto para essa vaga? Claro. Né? Ou então, ao contrário, a pessoa não sei isso e faz o sinal de sim. Vai ter vídeo mostrando essas contradições aí. Muito satisfeito. Agora, vocês vão ver várias microexpressões. Eu guardei esse vídeo por 16 anos, o Robson com certeza viu esse vídeo, né? Que esse vídeo já ficou clássico, agora eu posso botar à vontade, sem correr risco, né, de morrer, né? Porque eu peguei esse vídeo em 2012 e cheguei para minha mulher, está mentindo em tudo. Foi quando ele estava botando o Sérgio Cortes no Into. Então, observem que no final de cada frase ele faz isso. Várias microexpressões com a boca. Essas microexpressões, sem ser para a esquerda ou para a direita, caracterizam insegurança no que a pessoa acabou de afirmar. Fora outros que eu não tenho tempo de botar aqui, como, por exemplo, acabar de falar e fazer isso. Botar a língua para fora. Uma leve linguinha de cobra, que eu chamo de microprojeção da língua, é sempre no final da frase. Não, sim, porque eu estou preparado, porque eu já estou acostumado com essa modalidade de trabalho, e põe a língua para fora. Aí fala de novo, língua para fora. Não é a língua de boca seca. Boca seca é normal, tá? As pessoas ficarem com a boca seca pela ansiedade da entrevista. Agora, observem que cada final de frase, e quando ele fala que está muito satisfeito, a boca cai o canto, cai os cantos da boca. Quando o canto da boca está caído, é tristeza. Estou muito satisfeito, muito tranquilo de deixar essa pasta nas mãos Outra expressão. desse médico intolerante com a incompetência, inimigo da corrupção. Então, são várias microcontrações. Agora, estão vendo essa contração? O que vocês acham que é? Quem quer escrever, quem quer arriscar? Essa expressão Pode ser mentira. Quando o lábio superior sobe e franze o nariz, é expressão de nojo ou aversão. Aí vocês vão ver, eu não estou com esse vídeo em câmera lenta, não deu tempo de editar. Esse vídeo o Robson não viu na aula. Mas eu quero que vocês tentem ver essa expressão, que eu fotografei o vídeo. Porque é o momento no The Voice em que ela está naquela etapa que o público escolhe quem vai ficar da última dupla dela. E ela fala, gente, vai dar tudo certo. Ela rejeita que vai dar tudo certo, porque não vai dar tudo certo, porque uma das duas vai ser eliminada. Então, é uma expressão de aversão ou nojo, mas, na verdade, ela tem aversão à afirmação que ela fez. Como, por exemplo, essa boca aqui, ó. É uma expressão de indignação, que pode acontecer, como, por exemplo, eu falar, gente, são 10 mil expressões na face. Alguém pode fazer a expressão de surpresa, ou alguém pode fazer, nossa, mas tem um político, um ministro, que solta muita gente que não deveria ser solta e faz essa expressão quando ele acaba de falar, porque ele se indigna com o que ele mesmo afirma. Então ele fala, não, porque eu tive que soltar fulano por causa da lei tal, não sei o quê. Né? Vocês talvez já saibam quem é esse ministro. Então, as expressões elas podem ter várias interpretações diferentes de acordo com o contexto. Então, vejam o vídeo
aonde vocês vão ver essa expressão, ela acontece em menos de meio segundo, que ela fala, vai estar tudo certo. Aí eu capto em tempo real, volto à programação, filmo a TV e faço o vídeo. Só que eu não tive tempo, eu já estou com ele guardado há bastante tempo, mas eu não tive tempo de editar, só lembrei hoje. De encontrar o som que a gente quer entregar. Tem que ver os fotos que saem de mim. Com a boca tipo, é assim que sai melhor para mim. Acho que eu tenho uma dupla assim, muito protetora. Eu estou super ansiosa para ver que vocês vão fazer essa semifinal, gente. Já tá tudo certo. Já deu. Conseguiram ver? Vamos botar de novo aqui. Vai dar, quando ela fala, vai dar tudo certo. Não vai ter essa semifinal, gente. Já tá tudo certo. Já deu. Super ansiosa para ver que não vai ter essa semifinal, gente. Já tá tudo certo. Já deu. Então vamos voltar. Vocês depois me mandem o WhatsApp que eu mando o vídeo. Mando o arquivo em PowerPoint para vocês. Todo dia eu estou filmando alguma coisa, então não tem perda. Tudo que eu faço é preparado para cada. É claro que o Robson está me vendo usar algumas coisas que eu já usei, mas como a aula é curta, né, o webinar é curto, eu não consigo colocar muita informação. Então, essa expressão acontece naquele vídeo ali. Mesmo quem não captou, recebendo o vídeo, vai pausando e vai captar. Só que essa captação, para estar aqui, é porque eu vi acontecer, voltei à programação, filmei e coloquei aqui para vocês. Aí você está entrevistando um candidato. E aí, gostou da vaga? Gostei. Fez uma microexpressão de nojo e você captou que a pessoa não gostou da vaga. Então, é um treinamento para o cérebro, porque é uma realfabetização da linguagem não verbal. Alguma pergunta? Por favor, está todo mundo muito silêncio. Ou eu estou sendo muito eficaz, ou alguém não está... Fábio. Vamos lá, ótimo. É claro que a grande maioria aqui é profissional de RH, outra trabalha com a parte de recrutamento e seleção, mas em algum momento a gente acaba participando também de algum processo seletivo. E aí, mediante a tanta explanação que você colocou agora, é impossível a gente talvez não ficar pensando, de repente, em expressões durante uma seleção ou até mesmo uma fala, uma oratória, alguma coisa do tipo. Existe isso, como perceber que a pessoa talvez está pensando muito no que vai falar? A expressão da pessoa deixa muito isso claro? Olha, existem as pausas na fala. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver o cara do Ministério da Saúde. Não tem problema das pessoas se divertirem no carnaval. E principalmente, Rodrigo, as palavras de preenchimento. Bem, então, que são palavras que a pessoa usa para ganhar tempo para falar. E lembrando o seguinte, a maioria dos profissionais de RH no Brasil não passam por esse tipo de webinar. Então, para quem está sendo entrevistado, cuidado para não achar que estão analisando tudo de vocês, porque a maioria não está analisando. E outra coisa, se você estiver convicto de que você quer aquela vaga, mesmo sendo algo super novo para você, você não vai se trair em nada. Então, o ombro até levantou. Não tem problema nenhum. Entendeu? Eu mesmo me analiso. Não tem problema nenhum. Entendeu? A grande que a Alessandra está rindo, mas não adianta. Eu não fico me analisando. Nem isso. Tem gente que pergunta isso da paranoia, né? Então, assim, uma vez eu estava treinando a Cadepol e era para entrevistar crianças de 3 anos até 14 anos, adolescentes, vítimas de violência doméstica, predominantemente pedofilia. Então, selecionaram muitas mulheres. Tinha umas policiais que, quando elas saíram no intervalo, olharam para mim e falaram assim, eu tenho pena da sua esposa. Eu falei, não, eu estou casada há 18 anos, que se eu vivesse analisando minha esposa dessa maneira, ela tinha se separado, ganhou de mim. Então, não é para sair do webinar vigiando mulher, marido, filho, se tem mentira ou não, porque o principal desse conteúdo para o processo seletivo não é detectar mentira, é detectar se o candidato está apto para poder assumir aquela vaga ali. Entendeu? A detecção de mentira deixa para a polícia ou deixa para quando você estiver correndo algum risco. Mas essa pergunta, Rodrigo, se você estiver tranquilo no que você está falando, mesmo ansioso, e não está mentindo,
vai fluir naturalmente. E se der uma gaguejada, se tiver que repetir, não tem problema. A grande questão é quando você ensaia muito o que você vai falar, aí que é pior. E também o candidato, o bom mentiroso, que mentiroso nunca é bom, quando ele conta a mentira para ele, fala de frente para o espelho, repete, vai para o processo seletivo acreditando na mentira, você tem que saber fazer várias perguntas. Por isso que é fundamental, principalmente que eu trabalhei no Sebrae durante 7 anos, eu vi o microempresário ou não fazendo o processo seletivo, ou porque acha que não é necessário. A minha empresa é pequena, eu falei mais um motivo, basta um para queimar a sua empresa. E outra coisa, compartilhe com outra pessoa, ou seja, não seja você o único responsável pelo processo. Claro que, para quem é de RH, sabe o que eu estou falando, mas a gente pode ter aqui no contexto pessoas com empresas onde não tem um RH formal. E outra coisa, no mínimo 2 entrevistas. E de preferência que a segunda entrevista tenha novamente perguntas semelhantes, com outros formatos e outras sequências, principalmente para você ver contradição e principalmente também para você, de outra maneira, através da sequência, ver a desenvoltura da pessoa para te dar aquela afirmação. E não cair nos clichês, fale das suas qualidades, né, e dos seus defeitos. Aí todo mundo diz que o defeito é ser perfeccionista. Quer dizer, você vai se irritar pelo que você sabe que vai ouvir. Então, é transformar o processo seletivo numa coisa o mais aparentemente informal possível. Entendeu? Não digitar nada, anotar sem olhar para não perder o foco. E anotações codificadas. Eu procuro colocar tudo em inglês. Torceu a boca para a esquerda, L de left. Torceu para a direita, R de right. E no início o candidato fica tentando ver o que eu estou escrevendo. Quando ele vê que eu não entendo, ele desiste daquilo ali. Mas eu consigo fazer um L com facilidade. Agora, se eu botar left, eu vou parar de olhar para ele. Você perde o foco visual muito rápido. E vocês viram que com a Isa, eu voltei o vídeo várias vezes e provavelmente nem todo mundo viu. Porque isso requer treinamento. Então, quando você para de olhar para o candidato e olha para o papel, você perde informação, você perde microexpressão. E tem que ter um conjunto de informações. O contexto, como eu já falei, é digital, é presencial, o formato da mesa, a consistência. O cara tem um tique nervoso com a boca para o lado esquerdo, ou então tem alergia, está coçando o nariz, vai dizer que ele está mentindo por causa disso. Agora, você tem certeza disso? Claro! Aí o corpo ainda vai para trás. Quando o corpo vai para trás, é tipo, eu para cá, palavra para lá. Aí, 3 sinais. Claro! Claro! Viram o Temer falando com serenidade. Com a serenidade sempre. Com a serenidade sempre. Ele até desafina no final. Ele fala 3 vezes serenidade com expressão de rejeição, nojo e raiva. Tem 3 emoções ali. Quer dizer, 2 emoções e um sentimento. Então, é óbvio que ali não tem serenidade nenhuma. Porque ele estava na Suíça, quando teve a segunda delação premiada, quando ele passa no corredor, aparece uma repórter brasileira. Aí fala, presidente, como é que foi a segunda delação premiada? Ele, com a serenidade. Com serenidade. Com a serenidade sempre. Com a serenidade sempre. Quer dizer, repetiu 3 vezes serenidade, fez expressão de raiva, expressão de nojo e dá para perceber que ele avança com o corpo, ele ataca a repórter, igual um réptil. Então, ali tem todos os sinais de que não tem serenidade nenhuma. Então, quando ele ataca ali, é a agressividade, é a raiva. Então, não tem serenidade. E quando você pergunta ao candidato, você está preparado para assumir essa nova função? Você nunca trabalhou com isso? Claro! A mão vem no rosto, o corpo vai para trás. Ainda fala, claro, claro, veio sim, claro. A repetição da palavra-chave, que é o claro, o corpo indo para trás, mais a mão vindo aqui, e às vezes até a entonação, claro. A entonação descendente, eu tenho aí 3 sinais, aí eu consigo entender que não é verdade. Então, a consistência tem a ver com a congruência. Se o candidato fala, não, tenho certeza, e a mão vem depois, não tem tanta certeza. Agora, tem certeza. Então, tem que ter uma congruência do gesto com a fala. Da mesma forma que a pessoa fala, claro, aí tem congruência. Agora, claro, aí depois ele mexe aqui, está com coceira no nariz, está com alergia. Tem que ver também os conjuntos, que é essa somatória de informações verbais e não verbais.
E a linguagem verbal entrando em consideração as palavras de preenchimento, as palavras de distanciamento, né? Como ela, né? O Bill Clinton falando, o Bruno falando. Por exemplo, sem entrar em méritos de homofobia, eu filmei quando o Ronaldo Fenômeno saiu com os travestis, né? A repórter o tempo todo fala o travesti Andréia, e ele fala ela. Ele usa um duplo distanciamento, ele não repete o nome nem Andréia e nem fala no masculino, ele fala ela. Então, ele considera que era uma mulher. Isso é um problema dele, entendeu? Um problema ou solução, não interessa. Eu só estou analisando a circunstância, que são palavras de distanciamento. E a cultura tem muito a ver com o contexto da pessoa, mas ela não interfere na linguagem não verbal. A cultura interfere apenas na rejeição que pode haver a uma nova função. E hoje, desde 2015, vocês de RH ou que trabalham com processo seletivo estão lidando com pessoas que estão mudando radicalmente de profissão. Então, inicialmente, a pessoa ter algum tipo de rejeição a uma nova função não significa que a rejeição seja a função e seja a mudança na vida que ela está passando. Então, chama para uma outra entrevista. Veja se a pessoa está realmente preparada ou se realmente ela está mal resolvida porque ela está tendo uma sensação de perda. Que nós temos no cérebro um mecanismo de recompensa e perda que é trabalhado por um sistema chamado neuroeconomia. Então, quando você tem a sensação de perda, vem a adrenalina. Quando você tem a sensação de ganho, vem a dopamina. Então, pelo menos 3 informações, tá bom? Esse livro, quem já leu, leu. Quem não leu, não leia, tá bom? Porque eu li há 40 anos, desisti, porque eu achei que tinha muita coisa fictícia aí. Teve sua relevância na época dele, mas está ultrapassado. Aqui a gente tem as 6 emoções primárias. Nojo, nessas duas aqui, a Sofia perguntou sobre a pessoa apática. Observem que tem intensidades diferentes. Aqui é um nojo muito próximo da Isa, sem aparecer os dentes. Aqui do lado esquerdo, a primeira foto, é um nojo mais discreto. Esse aqui do lado esquerdo é um vídeo de uma menina que discrimina o cabelo. Ela é de Goiânia, dizendo que lá em Goiânia, homem não gosta de cabelo crespo, só cabelo liso. E fica levantando o tempo todo o lábio. Aí eu voltei, eu filmei e fotografei. Olha a boca de tristeza aqui. Canto de boca caído. Sérgio Cabral dizendo que está muito satisfeito com essa boca. A criança não disfarça a raiva, o bico e a testa contraída. Alegria, contração na parte inferior dos olhos. Tem em cima, mas a parte inferior fica gordinha. E surpresa, o levantar da sobrancelha, mesmo com um botox, que está aqui no final, o botox dela. Porque de acordo com o botox dura uma média de uns 6 meses. Então, esse botox aqui já deve ter uns 4 meses, mais ou menos. Então, eu estou circulando o medo, o olho arregalado, não necessariamente a boca, porque quando é susto, é assim, ó, em menos de 1 segundo. E quando é medo, o olho fica mais tempo arregalado. Então, eu estou circulando as áreas, vocês vão ter as telas. E agora vamos para sentimentos também. Onde eu tenho a boca para a direita, que é o deboche. Esse olho arregalado levou menos de 1 segundo, porque ela perguntou no The Voice, quantos anos você tem? O garoto falou, 12 anos. Ela, nossa, o olho arregalou em menos de 1 segundo. Eu vi, voltei, filmei, fotografei. Não está o vídeo aqui, porque não dá tempo de botar tudo, certo? Então, aqui eu tenho as 11 expressões predominantes, envolvendo, então, emoções e sentimentos. Tristeza, novamente, nojo, alegria, raiva, deixa eu jogar para cá, o medo. Estão conseguindo ver tudo? Ou tem algum vídeo tampando alguma coisa? A surpresa, rejeição, eu botei o Donald Trump para ficar mais fácil de associar, que combina com ele, boca para o lado esquerdo. A boca do ministro que solta um monte de gente, de indignação, porque ele faz essa boca quando ele acaba de afirmar alguma coisa, ou seja, ele se indigna com o que ele mesmo fala, mas pode ser o seguinte, nossa, não imaginava que essa empresa fosse tão grande. Mas aí eu falo, nossa,
Esse candidato veio para a entrevista e nem pesquisou a empresa, né? Então, é importante também a gente entender qual é o nível de interesse do candidato, porque quando eu vou entrevistar alguém que nem entrou no site da empresa, e eu vejo aquele currículo genérico que ele xerocou e mandou para todo mundo, eu já estou ali com alguns pontos para começar, não a eliminar, mas para começar a investigar melhor aquele candidato. Que é um candidato que vai para um processo seletivo, seja digital ou presencial, e nem pesquisou o que a empresa oferece, né? Então, quando você fala, você sabe que a empresa que você está vindo trabalhar tem 40 anos de mercado? Sei. Se ele falar que sei, mostrando indignação, ele não sabia. Você sabe que essa empresa tem 40 anos? Sei. Como é que ele pode demonstrar surpresa se ele sabia? Aí você começa a pegar as contradições. E a boca de dor do Barack Obama mordendo o lábio inferior. Pode ser dor física ou psicológica. Agora vocês vão ver a expressão aqui da Fátima Bernardes, com o Botox já vencendo, de surpresa. É em menos de um segundo. E se prepare, e se cair, jamais pare, se levante, se refaça, se entenda, se reconheça. Conseguiram ver? Então, vamos continuar. Gente, ó, eu estou achando vocês muito silenciosos, ou estou sendo assim, extremamente eficaz, ou vocês estão com vergonha de perguntar. Tem duas perguntas aqui, Fábio. Então, vamos lá, Karina. Eu gosto de perguntas. A Márcia está perguntando onde você divulga essas análises, né, sobre expressões de pessoas famosas, políticos, etc., que é muito rica a análise. Obrigado. E tem a Alessandra. Bom, quer responder essa primeiro? Vamos lá. Nádia, eu tenho no Facebook, eu não tenho muito seguidor ali, mas eu criei um canal chamado O Código das Emoções. Se jogar Fábio Nemer no Google, vai aparecer primeiro o perfil, porque eu relutei a usar a rede social, então o perfil tem mais gente do que a página principal. E tem no YouTube vários vídeos, que o YouTube já é um canal mais antigo, mas eu não uso rede social para ganhar seguidor, nem para ganhar dinheiro. Eu uso a rede social para, né, a Sofia quer me contratar, ela vai ter um conteúdo para ela pesquisar a meu respeito. Então, eu não impulsiono nada. Tá? Eu tenho feito com vários profissionais treinamento de marketing digital, mas não daqueles marketing digitais prontos, entendeu? Com fórmula de lançamento de R$5.000, não. Aí você paga para impulsionar e ganha um monte de seguidor, aí contrata uma máquina que paga, aí você tem, daqui a pouco está com 20.000 seguidores e ninguém está te seguindo. Então, eu tenho lá no meu Instagram, quem me segue de verdade, 4.600 e poucas pessoas, mas deve ter 20 amigos, o resto de tudo é cliente. Tá? Então, tem o Instagram, que é a ferramenta principal hoje, tem as lives que eu tenho feito, inclusive eu vou divulgar no final, o Rodrigo me permitiu, um curso que vai começar sexta e sábado, e na outra sexta e sábado, que é muito top para RH, tá? Porque vão entrar 8 horas de linguagem não verbal e 8 horas com uma psicóloga grafologista forense. Se você assinar, ela já te analisa, tá bom? Se você mandar o candidato fazer uma redação de tema livre sem pauta, você vai saber se o candidato está apto para aquela função ou não, se está mentindo ou não. Você vai conseguir detectar tudo pela grafologia forense e pela linguagem não verbal. No final, eu vou botar a tela do curso para a gente não tomar tempo com isso aí. Mas começa nessa sexta e sábado comigo e na outra sexta e sábado com a Luciana. São 8 horas de carga horária para cada um. Aí é totalmente diferente do que a gente está fazendo aqui, porque aqui eu já devo ter estourado a hora, né, Rodrigo? Estouro. Posso continuar? Fábio, deixa eu só fazer outra pergunta aqui da Alessandra. Ela participou de um processo seletivo, onde as primeiras entrevistas foram por vídeo, mas as finais foram presenciais, só que de máscara. E aí ela pergunta se, nesse caso, perdemos muitas informações porque só os olhos estão de fora, ou é possível fazer uma análise do todo, né? Olhos e corpo. Se for presencial de máscara, eu vou captar a entonação, eu vou captar olhos, eu vou captar sobrancelha, eu vou captar
glabela, que é essa parte aqui do meio, vou captar mão esquerda principalmente, vou captar movimento do corpo, exatamente o movimento do ombro, vou captar perna cruzada, cruza o braço todo mundo, cruza o braço. Olhem para cima que vocês vão querer olhar para baixo. Né? O Robson já me viu fazer isso, né, Robson? Qual braço está por cima, esquerdo ou direito? Olha a Karina olhando para baixo, todo mundo olhando para baixo, né? A maioria cruza o braço com o esquerdo por cima. Quem está com o direito por cima, como o Rodrigo, não tem nenhum problema, tá bom, Rodrigo? Mas tenta cruzar o braço ao contrário agora. Vai voltar para o mesmo lugar, né? Então, o braço cruzado é um padrão que a gente aprende entre 1 ano e 1 ano e meio. Né? Quem está com a Maria, concordando comigo aí? O braço cruzado é um padrão. Talvez essa seja a primeira vez que vocês tenham cruzado ao contrário, que é difícil, né? Então, você faz uma pergunta para o candidato, ele fala, claro! Aí esse braço cruzado tem significado. Aí fala, olha, você não vai ter salário fixo, você vai ganhar comissão. Tá bom para você? A mão esquerda alisando o braço. Sim! Aí a surpresa, a sobrancelha levanta, a mão... Claro, tá ótimo! Eu tenho dor, alto carinho, alto acalento e surpresa. O Rodrigo está lá. Então, claro, boca para o lado esquerdo. Então, claro, com a boca para o lado direito, quer dizer, claro que amanhã não vem nessa entrevista de novo, né? Entendeu? Então, ou então, claro, você vê o braço cruzado e a mão fechada. E quanto mais raiva, mais alto o braço fica. Então, um braço cruzado, cuidado, às vezes o ar-condicionado está em cima do candidato, ele está com frio. Então, agora, tem certeza disso? Sim. Aí o braço cruzado tem uma grande relevância. Perna cruzada. Aí quando cruza o braço e a perna ao mesmo tempo. Quando responde e bate o pé esquerdo. O pé esquerdo e a mão esquerda são comandadas pelo lado direito do cérebro. Não dá tempo de explicar o porquê. Não tem, os dois lados são emocionais, mas têm características diferentes. A gente processa a emoção da direita para a esquerda. Então, o primeiro movimento que denuncia emoção é o lado esquerdo por causa do lado direito. Mas o lado esquerdo também é emocional, tá bom? Só é mais matemático e é o lado da fala. Tá? Para reforçar esse paradigma de que em lado não existe isso. Mais pergunta, Karina? Vamos lá. Boca. Sim. O que você acha, a sua opinião pessoal sobre a grafologia no processo seletivo, como parte do processo? Eu acho extremamente eficaz. Porque o que eu venho aprendendo com a Luciana Boschi, assim, é impressionante. É como se eu estivesse voltando 25 anos no tempo, que é o tempo que eu estudo a linguagem não verbal, para aprender o que ela ensina. Entendeu? A gente fez 4 lives falando sobre perfil de psicopatia, onde ela mostrou escritas totalmente diferentes de pessoas diagnosticadas com psicopatia, com escritas totalmente diferentes, mas com uma coisa em comum. Linearidade, não tem nenhuma variação, porque o psicopata, como ele não tem um processo empático em relação às outras pessoas, eu falei de 3 empatias, né? Para quem me perguntou sobre as 3, o psicopata tem defeito nos circuitos, nas conexões nervosas, que vão desde o córtex orbicular, que é essa parte aqui perto dos olhos, até a área de espelhamento e a área de ínsula, que é uma área que processa dor, que ajuda a processar a dor. Então, o psicopata ele nasce com um defeito neurológico, mas ele tem consciência do que ele faz. Então, eu peguei com a Luciana em 4 lives escritas totalmente diferentes de 4 psicopatas. Claro que nosso objetivo não é detectar psicopatia no processo seletivo, mas é detectar se a pessoa está apta para aquela função, é detectar que muitas vezes você vê o ego, você vê a baixa autoestima, você vê a insegurança com letras para a direita, para a esquerda. Então, assim, é muita informação que se capta na grafologia. No meu processo, eu costumo usar, eu fiz grafologia com a Liz Carli-Rô, e eu costumo usar no meu processo como assim, um grande diferencial, porque
eu faço análise do currículo, eu faço presencial, eu faço a redação para mim poder ter a base para fazer a grafologia, e o laudo final, ele me dá o positivo e o negativo do candidato, e 100% é verdadeiro. Sim. Nunca me engano, eu acho assim, fantástico a grafologia. Eu não abro mão dela mais nos meus processos seletivos. Sofia, assim, eu sou suspeito para falar, porque eu encontrei a Luciana antes da Covid, um dia antes. Ela virou parceira, a gente faz muitas lives juntos, e esse é o primeiro curso que a gente vai fazer junto. Eu considero, para vocês em especial, e para a Academia de Polícia, a fusão da grafologia com a linguagem não verbal, uma mistura, uma somatória extremamente eficaz. Porque vocês de RH são cobrados, muitas vezes, por uma velocidade que nem sempre está ao alcance de vocês. Vocês têm métodos, né? Então, eu estou cansado de ouvir psicólogo me ligar, Fábio, como é que eu faço? Me ensina a linguagem não verbal. Já me disseram que isso aqui não é clínica, é empresa. Mas eu não estou fazendo análise clínica, eu não posso fazer mágica, né? Admitir uma pessoa no mesmo dia. Então, juntou a linguagem não verbal com a grafologia, e Sofia, você que usa a grafologia, você viu que você pode cometer erros se você quiser logo tirar conclusões. Então, a grafologia tem que ter o mesmo nível de profundidade no aprendizado e no treinamento que a linguagem não verbal. A Luciana, Fábio, é uma pessoa encantadora. Tá? Eu gosto muito dela. Ela conhece bem o RHLF. Ela palestrou para a gente num congresso lá no Clube Português. E eu sou meio assim, tiete dela, que eu acompanho, sabe? Aí você está em boa companhia. Tô. Olha, as nossas lives fluem, assim, a gente não combina nada. Tem gente que acha que a gente faz combinação, vamos falar disso? Não. Eu falo de uma coisa, ela pega uma escrita. Eu falo de outra, pá. Ela faz uma pergunta, eu vou para cá, assim. É uma sinergia que a gente tem, porque, assim, foi uma coincidência muito legal, até porque a gente se conheceu pessoalmente, só se encontrou uma vez, um dia antes do lockdown. Ela é incrível, não só no conhecimento, como na didática, a forma que ela passa a informação. Entendeu? Então, assim, esse curso é a fusão da linguagem não verbal com a grafologia. E, com certeza, o nível de assertividade se eleva muito. E ela tem livros, tá? Ela tem livros que ela coloca à venda com preço acessível, tem livros só para direcionamento profissional, tem um livro que ela está fazendo para a parte forense, mas está dependendo de gráfica voltar a funcionar. E eu, na linguagem não verbal, eu atendo públicos diferentes. Eu treino advogados, treino veterinários, entro muito com a parte empática, porque eutanasiar um animal depende de ter inteligência emocional e depende também de você ter o controle sobre a segunda empatia, senão você ou não age ou se deprime. Treino os policiais que eu estava falando agora há pouco, eles se deprimem porque eles lidam com situações muito drásticas ou se revoltam. Então, as duas ciências, a linguagem não verbal e a grafologia, para vocês de RH, eu considero assim extremamente eficazes para o trabalho de vocês. E vocês espero que estejam gostando do meu trabalho. Mas a Luciana, eu assino embaixo, e a Sofia também, né? No que diz respeito à competência e eficiência dela passar a informação. É admirável. Entendeu? Não é à toa que essa sintonia surgiu, sabe? Não foi coisa do acaso. Então, aqui, observe o seguinte, Felipe Massa dizendo que a corrida foi sensacional. Sobrancelha em formato de V. E aqui, observe que o lábio superior está travado. Raiva. Então, aqui tem mentira, né? Que não tem nada de sensacional. E aqui ele fala que está chateado porque podia estar no pódio. Olha que já morde, olha que já tem expressão no lábio inferior e as sobrancelhas estão lineares e os olhos caídos com tristeza. E quando ele fala sensacional aqui, ele fala sensacional. Ele engole a entonação. E quando ele fala mas fico chateado porque era para estar no pódio. O chateado sai em alto e bom tom. Então tem variação tonal, tem variação de sobrancelha, tem variação de lábio superior, inferior e sobrancelha. E a mesma contração para o lado esquerdo. Vocês viram que é muita informação em apenas 2 fotos e sequenciais,
Que isso ele fala ao mesmo, ele fala uma coisa depois da outra. Tinha tudo para ter acabado no pódio, não acabou pela estratégia, mas foi uma corrida, sem dúvida, sensacional. Você não se sente moralmente mais fortalecido depois de uma prova como essa? Sinto, mas sinto chateado porque era para estar no pódio. Aí tem outra corrida aqui, mas é muita informação. Conseguiram ver a mudança da sobrancelha? Sensacional tá assim. Chateado faz assim. E o olho cai e faz igual a Maureen Mago. Sou uma pessoa feliz. Negando e mordendo aqui a boca. Porque é uma entrevista no Fantástico que ela fala que ela não casou porque ela teve que se dedicar à vida de atleta. Então, assim, ela dá uns sorrisos durante a entrevista, mas no final ela fala que é uma pessoa feliz. Então, assim, não estou julgando a Maureen, mas, assim, naquele momento ela não está demonstrando felicidade. Aqui, boca para o lado direito da pessoa, tá? De quem a gente olha, deboche. A reforma da Previdência, tratando apenas dos problemas da União, é uma ficção, não é? É extremamente abstrato. A União não presta serviço algum em relação ao cidadão. Então, olha em câmera lenta, fica mais fácil. Assim, esses vídeos, esse principalmente, é para vocês, e fora que eu falei da contração da parte inferior dos olhos, é para vocês perceberem num processo seletivo que muitas vezes quem está rindo de vocês está debochando da cara de vocês. Claro, olha, você passou nessa primeira etapa. Amanhã aqui, 11 horas, tá bom? Tá bom, pode deixar. Não está sorrindo nada, está debochando da sua cara. Claro que eu não vou voltar. Né? E, assim, é importante diferenciar, então, boca não caracteriza sorriso. O que caracteriza sorriso é contração na parte inferior do músculo orbicular dos olhos. Estou vendo que quem está com a Maria Araújo entende bem disso, né? Que está só aí na concordância. Muito bom. nós estaríamos... Nojo do lado esquerdo com rejeição. Rejeição com surpresa. Então, vocês estão vendo combinações de emoções. Tá? Isso é Jornal Nacional filmado e depois fotografado. Deixa eu interromper aqui, deixa eu tirar uma foto de vocês, né? Faz todo mundo assim, ó. Vamos lá. Tem que fazer o marketing também, mas vamos lá. Eu acredito... Tem perguntas, depois ou agora? Pode fazer agora. Uma é só se o seu Instagram é linguagem corporal, se é isso, se ele se chama linguagem corporal. Fábio.Nemer. Ok. Outra é se tudo isso independe de ser destro ou canhoto. Depende. Depende. Independe. Tá? Independe, tá. Deixa eu fazer ainda uma especulação, que eu tenho cursos de neurociência, de neuromarketing, de neurofisiologia pela UFMG. Meu professor de neuromarketing, que é lá de Ribeirão Preto, ele me chama de maluco porque eu faço umas perguntas para eles, como, por exemplo, Pedro Camargo, o nome dele, será que a maioria das pessoas são destras para deixar a mão esquerda livre para ansiedade, para raiva? Ele, como assim? Eu expliquei para ele, ele falou, bem, tem um pouco de loucura no que você está falando, mas tem sentido. Aí eu falo, Pedro, será que a maioria das pessoas cruza o braço com o braço esquerdo por cima? Porque eu já contabilizei 5.000 pessoas, vale como estatística, né? Onde 70% a 80% braço esquerdo por cima. Será que é porque a mão esquerda é a mais reativa à emoção, vai por cima? Parece loucura, mas tem sentido. Como também eu pesquiso tudo. Eu chego para o ginecologista da minha mulher, há muitos anos eu perguntei, falei, Luiz Antônio, será que a TPM é um sinal instintivo da mulher, da certeza que ela não vai engravidar? Eu sei que você não é médico, que você me visitava pela Johnson's. Eu sei que você não se formou em medicina, você é maluco?
Eu falei, por quê? Eu falei, mas não tem sentido. A mulher pode não querer engravidar, mas o ciclo menstrual e hormonal, ele foi feito para a mulher ter, né, várias variações hormonais para se preparar para uma gravidez, e quando ela menstrua, ela não engravidou. Mesmo que ela não queira, isso mexe com o instinto de perpetuação da espécie. Aí eu tive que ouvir dele, você é meio maluco, mas tem sentido isso que você está falando, entendeu? Então, esqueçam destros e canhotos. A única coisa que eu digo é o seguinte, o canhoto, como eu, que sou canhoto, eu uso mais a mão direita do que o destro usa a esquerda. Então, eu estou fazendo um treinamento para uma dentista que vai fazer concurso público e eu estou fazendo um treinamento para ela aprender com mais facilidade. Eu deleto esses livros de técnica, de ler de cabeça para baixo. Então, estou dando várias técnicas para ela. Uma delas é mudar o mouse de mão todo dia. Um dia com a esquerda, um dia com a direita. Um dia ícone do lado esquerdo, outro dia ícone do lado esquerdo. Mudar todos os dias os ícones do telefone celular, porque você está sempre numa busca e botando o seu cérebro fora do automático. Entendeu? E também na linguagem não verbal. Não se deixem levar por esse webinar aqui, achando que toda vez que botou a boca para a esquerda está mentindo, porque se eu falar, poxa, a vaga é lá em Caxias, eu achei que fosse aqui em Niterói. Entendeu? Eu estou sendo sincero. Agora, em Caxias, ótimo. Em Caxias, aí já não é ótimo, porque a boca está para a esquerda, que é rejeição. Então, tem que saber interpretar. Tem que saber captar e interpretar, Isabelle. Isabelle está aí só se divertindo aí, né? Então, vamos botar. Tem mais pergunta, Karina? Tem mais pergunta. O nosso tempo está... Tá, eu acho que eu estou no final das telas aqui. Mas eu termino no tempo... Se vocês falarem acabou, eu paro, tá bom? Deixa eu... Uma é se o conteúdo das suas lives, se você coloca no seu Instagram. Sim, tá tudo agora entrando direto no IGTV. Tá. E vai ter live de neurociência de tudo. E até tem um pastor estudioso do grego e da Bíblia que ele fez já algumas lives comigo, metanoia. Entusiasmo. Ele traduz o que é entusiasmo no grego, abre o versículo tal lá que eu estou aprendendo a Bíblia, que ele quer que eu seja um pregador espiritualista da neurociência. Tá bom, se ele acredita que eu posso. Eu sei que ele abre a Bíblia e fala metanoia, versículo tal, Mateus, não sei o quê. Ele fala, eu devolvo lá na neurociência. Porque equívoco quem pensa que a neurociência briga com a religião. Isso é da época da Inquisição. Galileu, a igreja que rejeitava, que não vem em questão qual é a igreja, que isso é da Idade Média. Então, da mesma forma que, eu não estou com o livro aqui, o Daniel Goleman, para criar o livro Inteligência Emocional, ele estudou mais de 30 religiões para entender qual é a área da fé no cérebro, para depois de 7 anos criar o livro Inteligência Emocional e está até hoje desenvolvendo ela. E toda a neurociência de comportamento estuda religiões. Na verdade, estuda a espiritualidade. Desde a glândula pineal, que produz a melatonina, mas ela tem uma relação direta com a natureza, o sol se põe. Então, a glândula pineal, na hora da fé, quando você ora, quando você reza, quando você medita, ela acende na tomografia. O núcleus accumbens, que é a área da crença, quando você tem sensação de ganho e ativado pela dopamina. Então, a neurociência está dentro de qualquer versículo da Bíblia. Não existe nada... E outra coisa, nada que eu estou falando aqui vai contra o criacionismo, tá? A única coisa que mudou no nosso cérebro, desde que ele foi concebido por Deus, foi o processo cumulativo de memória ancestral. Então, nós temos no cérebro a foto de uma aranha e de uma cobra. Porque na ancestralidade, e até hoje na atualidade, a cobra e a aranha representam um perigo por serem peçonhentos. Então, se você... Eu já fiz teste com crianças de 1 ano. Botei 50 fotos, uma depois da outra, e peguei o passador de PowerPoint, eles iam passando, aí passava homem, mulher, carro, avião. Quando passava a cobra e a aranha, eles gritavam, sem nunca terem visto. Então, nós temos memórias que a gente vai acumulando ancestralmente. É um sistema... É igual atualizar o Windows. O cérebro atualiza o sistema operacional, mas é o mesmo cérebro que Deus criou. Tá bom? Para ninguém aqui
ter qualquer dúvida de que há uma divergência, há uma convergência da neurociência com a espiritualidade e com qualquer religião. A empatia está em qualquer religião. Ajude o próximo, veja o seu candidato igual a você, não se sinta com poder de eliminar alguém, não deixe de avisar quem não foi admitido, que não foi admitido, porque o hábito é só avisar quem foi admitido e torturar quem não foi admitido. Eu frequentemente recebo, Fábio, minha namorada fez um processo seletivo há 2 semanas, até hoje não deram resposta. Eu falei, fala para ela ficar tranquila que provavelmente ela não foi admitida. Eu falo logo assim. Porque eu acho que você deve ligar para quem foi admitido, mas deve ligar também para quem não foi admitido. Tá? Então, isso é uma opinião que eu estou emitindo aqui já particular, fora da linguagem não verbal. Tem mais pergunta, Karina? Tem mais, mas se você não quer finalizar, depois a gente, se não der tempo, a gente te encaminha as perguntas, né? Tá bom. Melhor. O sorriso, o músculo orbicular dos olhos, ele recebe uma inervação, só que ele é cheio de feixes. Então, quando a gente ri, está aqui a diferença do sorriso. A criança está fingindo que está rindo e o Obama está rindo. A criança, tadinha, né? Não consegue fingir, né? Nem o adulto. Essa aí é aquela criança que o pai deve ter falado, ri, minha filha, para foto, ri! Ela é esse sorriso. E a criança aprende no desenho animado que o sorriso está na boca, essa menina aqui embaixo não está rindo, esse bebê, se tiver menos de 3 meses, está só copiando, se tiver mais de 3 meses, está rindo, essa menina está rindo, e a Nicole Kidman, se tiver com botox nos olhos, está rindo, se tiver, não sei se ela está, né? Então, o sorriso também está aqui, ó. Olha a diferença. Aqui, do lado direito, é o sorriso verdadeiro e aqui não é sorriso. Então, aqui são os manipuladores que eu falei, mão na testa. Você quebrou o brinquedo, Karina? Não, pai, não fui eu. Você está mentindo? Não, pai, não fui eu. Você está preparado para essa vaga? Claro. Tem que ser congruente, sincronizado. Né? Mão no olho. Você tem certeza disso? Claro, amanhã mesmo eu estou aqui. Né? Mão na nuca. Então, se tiver do nariz para baixo, é o tampar de boca. Do nariz para cima, é o tampar de olhos. Que o adulto disfarça. A gente chama de manipulador. Esse aqui vocês viram que é o Datena falando que adora o Rafinha Baixo, que ele fala, logo no início, que ele fala, não, eu estou aqui porque eu adoro você. Entendeu? Então, não adora ele. Adaptador é quando a gente usa objeto. Então, o candidato que está mexendo na aliança está ansioso, mas isso não quer dizer nada. Pode ser que esteja ansioso porque ele está louco por aquela vaga. Agora, né, você saiu da última empresa por quê? Bem, eu saí da última empresa porque eu não me adaptei às pessoas. Né? Aí você vê que tem algum problema aí, né, dele com as pessoas e não das pessoas com ele. Né? E quando as pessoas tiram os óculos para responder, se elas usam os óculos direto, quando tira o óculos, a visão é processada junto com a audição. Quando tira o óculos, a pessoa não está te vendo direito. Então é como se ela estivesse tampando o rosto, falando, claro, aí fica limpando os óculos. Por que você saiu da última empresa? Bem, já tem um bem aí. É porque da última vez eu estava lá, aí meu gerente, não sei o quê, e fica limpando os óculos e não está te vendo porque está sem óculos. Então, é um adaptador, quando você usa objeto. Botar um bloco em cima da mesa, põe tudo do lado esquerdo da pessoa, tá? Que a pessoa normalmente vai pegar com a mão esquerda e vai jogar para frente. Um bloco, uma caneta, um copo, são objetos que valem como defesa durante uma resposta. Se for sincronizado, claro! Aí é muita coisa que eu tenho em 8 horas para passar para vocês, e aqui a gente está terminando com emblema, sim e não. Eu vou mostrar uma serial killer que matou 2 maridos com anticongelante de radiador e tentou matar a filha porque a filha descobriu. Aí a filha denunciou ela para o FBI. No julgamento, ela fala que não matou o marido. Olhem como é que ela fala que não matou o marido. Did you kill David Castor by poisoning him with antifreeze? No, I did not. Rodrigo, você viu. E outra coisa, no inglês você tem 2 nãos, né? No é não. E I did not também é não. E se ela também quisesse, se ela estivesse falando a verdade,
além dela falar assim, ela falaria no. Então, I didn't. Não, ela fala no, I didn't. No ritmo certinho. No, I did not. E assim, não sei se foi pena de morte ou prisão perpétua. Tá? Isso aí é fato consumado. Estava na Netflix, eu não me lembro mais aonde está esse caso. Boca de dor, só que observem que o lábio superior está travado, quando mataram as crianças da escola de Aurora. Então, ele tem dor contraindo o lábio inferior, mas ele disse que estava com muita raiva daquela pessoa. Então, você tem aqui uma mistura de dor com raiva. Raiva é emoção, dor é sentimento. Tá? Lembrando da diferença entre sentimento e emoção. O candidato ficar com medo, com a mão suando, sistema de fuga e ataque. É a atividade da amígdala cortical que vai processar medo ou raiva. Certo? Então, cuidado que essas emoções podem acontecer pelo contexto. Então, mão fria, suando, né? Pode ser um sinal. Mão cruzada em ansiedade. Mas você fala, eu estou ansioso, com a mão cruzada. Aí você fala, por que você foi demitido da última empresa? Bem, o dedo cai e fica se alisando, tem algo errado. Se o dedo se mantém para cima, não tem problema. Agora, quando o dedão cai, tem algo negativo a ser revelado. Que pode não necessariamente ser um motivo para eliminar o candidato, mas é bom investigar isso aí. Ofereçam para o candidato, se for presencial, um chocolate, um café. Só de olhar o chocolate, o cérebro de vocês já está produzindo dopamina. E se você sentir o cheiro do café, o cérebro produz dopamina. Isso acalma o candidato. A cafeína acelera o metabolismo, mas demora. Então, é o cheiro do café e o chocolate. Preparem um bom ambiente quando for presencial. E esse livro aqui, a gente está terminando realmente, de neuroeconomia. Lá na Maria Tereza, eu fiz uma palestra junto com o Fábio Teoto, que é um neurocientista da área de neuroeconomia e de ondas cerebrais. Eu estou estudando ondas cerebrais do livro dele para comprar um eletroencefalograma portátil e, quem sabe, um dia a gente vai fazer processo seletivo com eletroencefalograma portátil, porque vai aparecer o cérebro ali e vocês vão conseguir ver, além da linguagem não verbal, a atividade cerebral. Imagina ver atividade cerebral, grafologia e linguagem não verbal. Vai ficar quase 100% de assertividade no processo. Depende das perguntas que vocês vão fazer. Então, a neuroeconomia é como o cérebro vê vantagem e perda. Você não vai ter salário fixo. Então, você vai ter um fixo de R$1.000, mas com as comissões você pode chegar numa faixa média aqui. Cuidado para não é mentir, mas assim, a tendência, quando você fala de comissão, é pegar aquele cara que ganhou 30 mil uma vez no ano e dizer, olha, você pode ganhar até 30 mil. Não, pega a média, entendeu? Porque também o candidato, ele tem que ter sensação de ganho, mas uma sensação de ganho real. Porque eu lido com todo tipo de profissional, CLT, profissional liberal, comissionado com fixo, comissionado sem fixo. Então, passar a realidade para o cliente, de preferência, mostrar a realidade crua, dura. Você vai trabalhar no sol. Treinei, já fiz processo seletivo para quem vai fazer o trabalho PAP da Vivo. PAP parece bonito em inglês, não. PAP é porta a porta, é bater de porta em porta no comércio e falar, Rodrigo, você na sua loja aqui tem o quê? Tem qual operadora? Oi, olha, eu posso te oferecer uma projeção aqui da conta da Vivo. Então, o PAP é dizer o seguinte, olha só, você vai andar na rua com sol, com chuva, com calor, com frio, você está pronto para esse trabalho? É mostrar a realidade para o candidato. Então, esse é o sistema de recompensa e perda. Então, falei de dois, né? Ataque e fuga, recompensa e perda. É muito pouco tempo para eu detalhar esses sistemas que envolvem estruturas cerebrais, mas envolvem hormônios, adrenalina e dopamina. Cortisol também, que é hormônio do estresse. Quem está assistindo Rede Globo o dia inteiro, está cheio de cortisol no sangue, baixando a imunidade e ficando em grupo de risco, achando que não está, só porque não é hipertenso, não é cardiopata, não está tomando imunossupressor. Então, se desconectem de quantos mortos tem por dia. Tá? E a boca de dor com raiva. Ou seja, o candidato, quando ele demonstra raiva no lábio superior, quando você passa para ele a remuneração, o formato de trabalho e dor, é um candidato que está... Isso aqui é um atleta que
foi pego no exame antidoping. Então, observem essa mistura de dor e raiva, que elas podem, de acordo com a pergunta, sinalizar se vale a pena ou não ter aquele candidato com vocês. Mas sempre apostem numa segunda entrevista. Evitem eliminar alguém numa primeira entrevista. Se eu pudesse me meter no trabalho de vocês, nunca eliminem alguém numa primeira entrevista, mas eu nunca com 99%. Que tem gente que, pela própria roupa que vai, né, pela barba mal feita, não pesquisou o site, não conhece a empresa, fez um currículo genérico, aí é 100%. E, para terminar, cara a cara é conflito. Não entreviste cara a cara. Faça uma diagonal. Então, por exemplo, quando eu uso uma mesa redonda, é mais agradável para o candidato, ele fica menos nervoso, porque não tem aquele ditado de quem senta na ponta paga a conta. Quem senta na ponta é quem manda. Quando você tem uma mesa redonda, você deixa o candidato, né, sem uma sensação de inferioridade. E quando você fica na diagonal, e de preferência do lado direito do candidato, porque o cérebro processa emoção, aqui é o meu lado esquerdo, tá bom? Mas ali, se eu vou para cá, eu vou para o lado direito do candidato, porque o cérebro processa emoção, visão e audição da direita para a esquerda. Então, o ouvido direito é mais preciso. Quando a gente ouve pelo esquerdo, o som vai para o lado direito e volta. Então, tem uma perda de milésimos de segundos aí. Não tem uma comprovação ainda da eficácia disso, mas, de preferência, diagonal, lado direito. Diagonal, lado direito. Certo? E esse é o curso que eu falei que eu estou fazendo com a Luciana Boschi. Começa na sexta-feira e sábado comigo, 4 horas por dia, 8 horas no total, então, de linguagem não verbal, e 8 horas com a Luciana sobre grafologia. Tá? A Luciana é especializada na área empresarial, na área policial, tanto quanto eu, e a Sofia já deu testemunho sobre a Luciana. Assim, é excelente na competência, excelente no conteúdo, excelente pessoa, excelente profissional, excelente na didática. Tá? E eu espero que tenha sido útil o que eu passei para vocês, mesmo estourando o tempo de vocês. Eu tenho aqui no final o meu WhatsApp, para quem quiser as telas, para quem quiser por link o PowerPoint, para quem quiser os vídeos, para quem quiser saber sobre o curso, conversar comigo também. Mas, em princípio, em nome da Karina, do Rodrigo, da Sofia, eu estou aqui voluntariamente, com toda a satisfação. É uma oportunidade que vocês estão me dando de eu apresentar meu trabalho. Então, 41 direto, não saiu ninguém, né? Aí direto o mesmo número, muito bom. Eu agradeço muito. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Tá? Não se preocupem que eu vou tirar, porque é fácil de me achar e fácil de ter meu nome. Eu quero ver todo mundo aqui na medida do possível, porque eu quero agradecer a todo mundo que eu consiga ver e quem eu não consiga esteja vendo os nomes, agradecer pela oportunidade que vocês me deram de estar com vocês, que vocês me ouvirem aí direto, sem ninguém sair, né? Por quanto tempo que eu estourei? Estourei bastante a carga horária, né, Rodrigo? Desculpe, tá? Mas eu agradeço também que assim tem aí um meio termo, né? Estourei apenas no dobro a carga horária, mas se ficar o Rodrigo deixou e se a Karina também não me mutou, é porque e todo mundo ficou. Eu espero que tenha sido útil para vocês, porque ninguém vai ficar aqui só para agradar. Afinal de contas, se é um trabalho meu voluntário e é para agregar para o RHLF, eu espero que eu possa estar em muitos webinars com vocês, tanto voluntariamente e também, obviamente, quando a gente quiser fazer cursos, obviamente estou disponível, tá certo? Muito obrigado para vocês. Tem alguma pergunta que queiram fazer? Não, tem um monte de pergunta aqui, a gente vai te encaminhar, Fábio. Tá bom. A não ser que alguém queira falar aí para finalizar. Rodrigo, fala aí. Olha aqui, ó, o ombro já levantou. Eu queria agradecer a oportunidade e o conteúdo que foi apresentado. Foi muito bom. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Muito bom também é ver o interesse de vocês, né? Porque quando a gente começa a ver, quer dizer, ainda bem que isso não aconteceu ainda comigo no Zoom, nem presencialmente, mas eu já vi gente que vai esvaziando o sala. Já assisti palestra que o cara vou no banheiro, não volta, vou no banheiro, não volto, vou no banheiro, não volto. Isso. Entendeu?
A gente dança conforme a música, né, Fábio? A gente percebe que as pessoas estão ali segurando o seu lugar na cadeira, sem beber água, sem ir no banheiro, porque o negócio tá bom. A minha filha também estava na sala, ela foi uma do que teve que sair, mas a empresa ligou que 2 funcionários não compareceram ao posto de trabalho e ela teve que pegar o telefone e correr atrás. Aí ela teve que sair da sala, mas eu vou passar a filmagem para ela depois, para ela assistir. Mas assim, eu nem percebi, porque na verdade, como não está dando para ver todo mundo, e eu vi a predominância aqui de 41, que eu estou vendo aqui embaixo. Entendeu? Então, eu agradeço aí, desculpe ter estourado o tempo, mas para quem ficou... Não, perfeito, perfeito. Espero que tenha sido útil. E tudo que vocês quiserem. Robson, esse ano vou estar lá de volta na Maria Tereza. E se voltar à normalidade, estou com um curso de extensão lá, tá? Aos sábados. Só não está acontecendo porque é por causa da Covid. Tá bom? Mas, assim, independentemente de qualquer formalidade, tá? De qualquer remuneração, tenham o meu WhatsApp como uma ferramenta para se comunicarem comigo. O máximo que vai acontecer... Relacionamento. Como eu estou trabalhando 15 horas por dia, eu dizer o seguinte, amanhã, depois da manhã, a gente marca um horário. E outra coisa, nada de telefone, hein? Chamada de vídeo. Tá bom? Gosto de ver, gente. Eu falo fechado, não pode... Aí, vamos falar por vídeo? Tudo por vídeo hoje. Tá? O Fábio tem muito elogio aqui para você, muito agregador, excelente palestra. Depois você pode dar uma lidinha aí no chat. Gente, foi um prazer estar com todos vocês hoje. Foi muito gratificante. Eu anotei muitas coisinhas. Muito bacana mesmo, Fábio. A RHLF agradece. E eu acredito que daqui para frente teremos vários relacionamentos. Sofia, só para fechar aí, Sofia, fala também da próxima apresentação. Fala da Henriette, que vai ser a próxima. Isso, eu vou falar que agora nós vamos ter a próxima quarta-feira. O próximo evento vai ser da Henriette, onde ela vai falar de felicidade. É um tema bem bacana. Henriette, nós temos algumas pessoas que conhecem ela. Ela vai fazer também um fechamento do mês de junho. Muito bacana também. Eu espero contar com todos vocês na sala aí, porque nós estamos apreciando ela, que é uma pessoa super para cima, super astral. Ela vai trazer um pouquinho da festa junina para a gente. Que legal. E um tema bem pertinente para o momento, né? Isso, é isso mesmo. Manda o link para mim. Eu te mando, pode deixar. Karina, manda aí. Vai ser super legal ter você conosco de novo, Fábio. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, hein, Fábio, por aceitar. Obrigadão, Fábio. Meu depoimento aí, Fábio, foi excelente mesmo. Eu deixei uma aula, estava dando aula aí, quando eu entrei, voltei para o Zoom aqui. Eu achei excelente, trabalhei muito com seleção, mas cada vez mais a gente sabe que tem que aprender bastante com quem conhece. Essa tua área aí é muito importante, né? Obrigado, Sérgio. Obrigado. Tem seleção grande aí na Marinha, então selecionava. Sim. Aí, então, imagina aí. Se tivesse um pouquinho mais de conhecimento, ia usar bastante. Isso aí. Na verdade, o processo seletivo a gente faz a vida inteira socialmente na empresa, né? Que muita gente entra de um jeito e se transforma em 2 dias, né? Se transforma em um mês, em um ano. Então, o processo seletivo é algo que a gente faz constantemente num plano de cargos e salários, por uma promoção, entendeu? Então, que vocês levem esse conhecimento aí, eu sei que é muito pouco tempo, mesmo 2 horas estourando o tempo, para o assunto, mas eu estou disponível para outras palestras. Se a gente quiser falar de inteligência emocional, se a gente quiser falar de inteligência não verbal, entrar um pouco mais na neurociência, sem complicar com o termo técnico, contem comigo. Muito obrigado, tá? Nós estamos agora, Fábio, para o segundo semestre, só para fechar, né? Com algumas novidades, né? Então, o RHLF vai ficar com uma palestra mensal, né? Uma webinar mensal. Vamos estar trazendo um curso também do RHLF. E em outubro, nós faremos, ainda não temos o tema, mas será uma espécie de um circuito de RH. Então, nós vamos trazer muitos temas, vai ser assim, tipo 2, 3 dias direto, horário também final do dia, ou ao amanhecer, estamos ainda resolvendo. Mas temos umas coisas boas mesmo para segundo semestre. Quem sabe você está com a gente de novo, né? Espero que sim. Inteligência emocional, neuroeconomia, neuromarketing, linguagem não verbal. Dá para a gente abordar muito bom. Tá? E até a fusão de alguns temas, tá bom?
Aí a Karina, Tá bom. a Sofia me mantém, o Rodrigo me mantém informados. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês. Obrigada, Tchau, Fábio. Fábio. Obrigado. Boa noite. Obrigadão por tudo. Obrigada. Excelente. Até a próxima, Excelente. gente. A gente vai te mandar as Valeu. perguntas, tá, Fábio? Para você responder. Até domingo. Rodrigo, você copia? Na verdade, eu já te mandei pelo WhatsApp as perguntas, depois eu Tá, vou João, mandar Rodrigo para é as rápido. pessoas. Até Mas, domingo, ó, Fábio, até domingo eu Rodrigo. respondo todo mundo, porque eu vou estar preparando o curso amanhã, aí tem o curso sexta e sábado, então eu só peço que vocês aceitem esse delay para responder. Mas Tá respondo ótimo, todo sem problema. mundo, tá? Rodrigo, Exercício. Rodrigo está fazendo aí, vai fazer o YouTube e vai mandar para você também. Tá ótimo, tá ótimo. Um abraço, gente. Obrigado. Tá gravada a gente. palestra. Obrigado, César. Obrigado. Gente, obrigada aí. Valeu. Obrigada.